Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre integridade de dados, tá bom? Isso é um tema, eu acho bem interessante, por quê? Porque muitas pessoas, muitos programadores, na hora que ele começa a fazer o desenvolvimento, né, ele vai lá, cria os dados, e o banco de dados, né? E ele começa a fazer a programação dele e ele começa a ter erros, né? E muitas vezes esses erros são relacionados à integridade de dados. É como que ele está mandando esses dados ou o que ele está tentando inserir no banco de dados e ele acaba dando esses erros de integridade. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de integridade de dados. Tá? Então a manutenção e garantia de consistência e precisão dos dados, né? Seria de referencial, vazio, chave e domínio. Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o referencial, tá? Então, a integridade referencial, ela assegura que os valores de uma coluna em uma entidade são válidos baseados nos valores de outra tabela relacionada. O que é isso que eu estou falando aqui? Vamos dizer aqui, ó, eu tenho a tabela aqui, né? A tabela de pessoa, né? Eu tenho a tabela de pessoa. Nessa tabela de pessoas, eu tenho aqui a pessoa, o CPF dela é 1, 2, 3, 4, 5, 4. Não lembro porque eu coloquei esse 4, mas enfim. O nome dele é João e o sexo dele, nesse caso aqui, eu cadastrei como sexo 3, tá bom? Então, quando eu for cadastrar o João, né? E aqui o CPF, ele tá como uma chave primária, tá? Uma chave primária, não, desculpa. Ele é uma chave estrangeira, tá? Ele está aqui como uma chave estrangeira, ele vai vir para cá, esse CPF. Então, quando eu cadastrar esse CPF aqui e eu deixei ele not null, né, dentro da minha tabela, eu referenciei ele como not null, por isso que a gente trabalhou bastante com a questão lá do not null, né? Então, eu coloquei lá como not null. Aí eu vou cadastrar aqui, matrícula do professor, beleza, 002, beleza? Qual que é o CPF do professor? Aí eu vou cadastrar o professor aqui, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Opa, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Opa, beleza, bateu, tá? Então, a partir do momento que bateu aqui, ó, tá? Aqui eu não vou colocar o nome do professor, o sexo dele, os outros dados dele. Por quê? Porque os dados já estão em pessoa, tá? Os dados já estão em pessoa. Nesse caso, eu só vou puxar ele pelo CPF, tá? Então, se o CPF existiu, beleza, ele cadastra, tá? E nesse caso aqui, ó, eu vou cadastrar um plano de ensino, tá? Plano de ensino, ele é o PK, que é a chave primária, né? 1, 2, 3, 6, 5, 4, tá? E a matrícula seria 002, tá? Então, o que é essa matrícula? A matrícula vem daqui, ó. Ela é uma FK, né? Ó, ela é uma FK, é uma chave estrangeira. Então, existe o professor, a matrícula 002? Existe, beleza, tá aqui. Mas e aqui, ó? Quando eu faço aqui, ó, código, tá? 0102, descrição, feminino, masculino. Opa, eu coloquei sexo aqui 03, tá? A partir do momento que eu coloco o sexo 03 aqui, ele vai dar um erro de integridade referencial, tá? Por quê? Porque não existe sexo 3 aqui, tá? Eu poderia colocar colocar aí, prefiro não informar. Aí teria o 003, sexo, prefiro não informar meu sexo. Mas nesse caso aqui, a pessoa para ser cadastrada, ela precisa ter esse código aqui cadastrado na tabela de sexo, tá? Por quê? Porque sexo aqui, eu esqueci de colocar aqui o FK, né, que seria a chave estrangeira, mas ela está referenciando aqui, ela está fazendo um relacionamento, tá bom? Ó, ela está fazendo um relacionamento aqui.
E isso vai dar um erro de integridade referencial, tá? Então, quando você tenta fazer um cadastro e esse cadastro depende de dados de outra tabela e você pega um código, vamos dizer que você coloca lá o 01 e esse 01 não está cadastrado naquela tabela que está buscando informação, isso ele vai dar um erro de integridade referencial. Tá? Ele vai falar assim, opa, você não pode cadastrar aqui. Por quê? Porque a tabela que está buscando lá, ela não tem essa informação. Então, primeiro você cadastra lá, depois você vem colocar aqui. Tá? Basicamente essa é a regra. Integridade de vazio. Tá? Então, ó, eu coloquei aqui professor, tá? CPF, not null. E eu tento colocar aqui null. Aqui, ó, na minha regra, eu coloquei not null. Ele não permite valores nulo. E eu estou tentando inserir um nulo, não vai dar certo. Ele vai dar erro de integridade de vazio, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a CPF aqui, subir o CPF do cara aqui, ó. Não posso deixar. Então, isso é muito importante, tá, gente? É muito importante, por quê? Porque se você está definindo as tabelas, tá, e seus atributos, dentro desses atributos, você coloca not null para tudo, você vai obrigar o usuário a cadastrar todos os atributos, tá? Se você não quer, aí você vai lá e tira, deixa como null, tá bom? Então ó, integridade de vazio assegura que os valores de uma coluna seja obrigatório ou não, tá bom? Então é basicamente isso. Integridade de chave, tá? Então, ó, eu coloquei uma tabela pessoa e vou cadastrar aqui. Vamos dizer que eu não coloque aquela chave genérica lá que a gente falou lá atrás, surrogada, né? E essa chave, vamos dizer que eu deixo para o usuário digitar. Né? Por exemplo, um campo de CPF, o usuário vai ter que digitar. Aí ele vai colocar lá 1, 2, 3, 6, 5, 4. Opa, beleza, não tem? Não tem. Tá? Aí ele vai colocar 1, 2, 3, 6, 5, 4. Opa, ó, você não pode cadastrar essa pessoa aqui não. Por quê? Porque o CPF dela já existe na base de dados. E é interessante isso dentro de um sistema, você dá até a pessoa. Fala assim, ó, esse CPF não pode ser cadastrado porque ele pertence à pessoa tal. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, integridade de dados na parte de chave, ele não permite essa duplicação de chave, tá? Vocês sabem que chave primária, ela só aceita valores únicos, tá bom? Então, a integridade de chave assegura que os valores de uma coluna-chave devem ser sempre únicos, tá? E aqui eu tenho a integridade de dados de domínio, tá bom? De domínio. O que seria aqui, ó? Então, ó, um exemplo aqui, eu coloquei nome, varchar 50, not null. Opa, beleza. Integridade de domínio assegura que os valores de uma coluna obedeçam sempre à definição do domínio. Tá? Essa é a definição aqui, tá? CPF, char 11, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, idade, int. Int, eu sei que é o tipo de dado inteiro, tudo bem? Aí eu coloco aqui, a idade da pessoa, 30. Beleza, passou. A idade da pessoa aqui, da segunda pessoa, a porcentagem A. Deu erro. Se eu deixar só o A, deu erro. Se eu deixar só a porcentagem, deu erro. Por quê? Porque nenhum desses caracteres são números inteiros. Aí se eu colocasse 1,5, dá erro. Tá bom? Então, entenda isso aqui. Tá? Então, ó, a integridade de domínio é quando, tá? Eu estou tentando inserir um valor num atributo, porém esse atributo está definido com outro tipo de dados, tá? Então, por exemplo, int, date, né? Vamos dizer com uma data, eu começo a colocar A, B, C, tá? Como que a gente consegue resolver isso facilmente quando a gente começa a fazer a programação? A gente vai lá, coloca uma funçãozinha
em JavaScript, né, bloqueando aquele que o usuário entre, por exemplo, com A, com B, com C, né, que só deixa como numérico, tá bom? Então, esse aqui é sobre a questão das integridade de dados, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? E até logo, abraço.